Olá a todas e todos, eu sou o Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD Unimar, Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Universidade de Marília, e é com muito prazer que a gente inicia, quase com o Papai Noel aqui, o ciclo do Tecnologia nos Sistemas de Referência Aplicados ao Direito, o último ciclo, o terceiro ciclo, que é o ciclo da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann. Esse projeto, o Ulisses já conhece bem, mas o Valadão não conhece, que é um projeto de virtualização das minhas disciplinas de mestrado e doutorado, em que há uma apresentação de 3 grandes sistemas de referência e os alunos vão construir, aplicar esses sistemas de referência na prática. E hoje, com muito prazer, a gente vem falar sobre teoria dos sistemas e ativismo judicial. Eu estava dizendo que, na semana passada, brincando, né, e disse ao Ulisses também que ainda bem que essa palestra não vai ser 100% spoiler, porque até o semestre passado, que eu estava falando, são 3 sistemas de referência, então, Law and Economics, teoria de sistemas de Luhmann e Construtivismo Lógico Semântico, que é teorias da linguagem aplicadas ao estudo do direito, que veio pelo professor Paulo Barros Carvalho, que tem uma raiz muito forte keynesiana, e de Lorival Villanova, que por via de consequência, né, keynesiana. E a última pergunta dos 3 seminários é a mesma. E até o semestre passado era: fale sobre o ativismo judicial a partir da perspectiva do sistema de referência estudado. Então, no primeiro seminário do Law and Economics, eles tinham de lá responder o que é ativismo judicial a partir do Law and Economics, depois por Luhmann e depois pelo construtivismo lógico semântico. Aí, esse semestre, eu eliminei o ativismo judicial e coloquei digamos assim, as medidas jurídicas adotadas frente à pandemia, porque, enfim, eu tive de... Mas, assim, eu acho que passou uns 3 semestres que era ativismo judicial. Então, ainda bem que não vai ter tanto spoiler assim na palestra, mas com certeza, conhecendo o Ulisses, ele vai dar muito spoiler, porque ele vai explicar muitas das perguntas que vão ser feitas no seminário. Então, quero reiterar a minha satisfação, sempre os nossos alunos aqui presentes no nosso canal do YouTube. Quem não é tão familiarizado com o nosso canal, então se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, curta o vídeo, sigam a gente no Instagram, @ppgdunimar, e na nossa página do Facebook, porque assim vocês vão tomando contato com a quantidade... A gente já passou de 330 eventos durante a pandemia no nosso canal do YouTube. Passamos já há algum tempo de 100 mil visualizações e mais de 750 mil impressões dos nossos vídeos. Dito isso, eu só vou recapitular o que a gente vai ter ainda essa semana e próxima semana. Então, a gente ainda vai ter amanhã, 14 horas, o evento da professora Mariana. Excepcionalmente, já é a terceira semana excepcional, mas sexta-feira não teremos o projeto da sexta-feira, porque tivemos o congresso da ABDF, tivemos o congresso do Comped, que está acabando hoje, e teremos o congresso do IBET, que começa hoje à noite também. Mas na próxima semana a gente vai ter eventos todos os dias para realmente chegar pertinho do Papai Noel. Então, segunda-feira, a gente vai ter a primeira edição do nosso Café com Egressos, que vamos trazer a nossa pró-reitora, que é egressa do nosso programa de mestrado, para contar um pouco disso, e a gente vai fazer um ciclo mensal com os nossos egressos. Terça-feira, vamos encerrar o ciclo de Teoria do Sistema de Luhmann com o queridíssimo amigo meu, amigo do Ulisses, professor Celso Campilongo, que vai falar sobre teoria dos sistemas e o judiciário. Quarta-feira, teremos o encerramento do projeto da professora Mariana às 14 horas. E quinta e sexta teremos aí uma rodada dupla, que vai ser, na quinta-feira, já estão confirmados o professor Fernando Scaff, que é o coordenador da pós-graduação, o presidente da comissão de pós-graduação da USP, e o professor Robson Maia Lins, que é ex-presidente do Conselho Nacional de Educação e atual membro do Conselho Nacional de Educação. E sexta teremos a Fernanda Pacobaíba, o Gustavo Brigagão e o querido Walter Lobato. E nesses 2 eventos vai se discutir reformas estruturais, uma recapitulação do ano 2020, perspectivas de 2021,
sob o ponto de vista do direito tributário, direito financeiro e direito administrativo. Então, vocês realmente vão cansar de me ver aqui na telinha próxima semana, mas isso é sempre por uma boa causa. Eu acho que a gente tem de encerrar o nosso ano com chave de ouro. Dito isso, eu acho que o Ulisses não precisa de maiores apresentações, até mesmo que já tem uma palestra no nosso canal que eu já apresentei demais, mas, enfim, a gente se encontrou, como eu disse lá, em Campo Grande. Se eu disser Cuiabá, o pessoal me mata, mas em Campo Grande, com o Clélio Chiesa, e aí a gente conversando, aí ele falou, porque eu escrevi um negócio sobre recurso extraordinário, repercussão geral, e Luma. Eu falei, cara, eu escrevi sobre isso um artigo. Aí ele, você que escreveu o artigo? Eu disse, você que escreveu o livro? Então ficou nesse aí, e a partir daí a gente manteve uma relação muito frutífera, e hoje veio o Valadão aqui, que é o segundo Valadão da história, né? Porque tem o Valadão lá do tributário da Receita Federal, que é meu amigo há pelo menos 15 anos, e o Valadão é especialista em Kelsen, e vai ser um diálogo muito interessante, porque quando eu aprendi Luma, eu aprendi na disciplina do professor Campilongo, do mestrado, e era uma semana Kelsen, outra semana Luma, justamente para mostrar o debate e mostrar tudo isso. Então, obrigado aí pela presença de vocês e passo a palavra para o Ulisses aí para fazer sua apresentação. Jonathan, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui, né, na Unimar. O Rodrigo Valadão, grande amigo nosso também, grande keuseniano, teórico, né? É tão bom estar em casa quando nós estamos no meio de pessoas que gostam de teoria, né? Eu lembro muito bem, e começo dizendo, né, como a importância da teoria, do estudo teórico, é indispensável, né? Num país que todo mundo parece que está fazendo as coisas meio de uma forma meio pragmática em alguns momentos. E havia uma publicidade aqui em Brasília, de um instituto aí de ensino, em que aparecia a placa de cabeça para baixo. E estava escrito assim, teoria sem prática dá nisso. E eu sempre brinco, prática sem teoria dá coisa muito pior, né? Então, eu começo falando sobre isso e pensando e trazendo aqui, nesse momento, uma reflexão sobre o ativismo judicial. Ele é um assunto que está na pauta, inclusive, do noticiário político, de qualquer coisa. Parece que se fala mais em ativismo judicial sobre qualquer outra coisa ultimamente, não só no Brasil, não estou fazendo uma referência só ao nosso país, nos Estados Unidos também, em outras partes do mundo, a questão do ativismo judicial tem gerado uma preocupação, tem gerado uma certa irritação sistêmica, vamos usar aqui a expressão lumaniana, né? E eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui nesse tempo que eu disponho sobre a teoria do Luhmann e sobre ativismo judicial. Eu tenho feito uma reflexão e escrito alguma coisa sobre isso, tentando entender o ativismo judicial por meio da teoria dos sistemas, e principalmente quando nós olhamos para a teoria dos sistemas e vemos aquele pressuposto básico, aquele paradoxo inicial luhmanniano, que é a distinção entre sistema e ambiente, né? Então, o Luhmann ele vai construindo uma concepção da sociedade, de uma sociedade policêntrica, ou melhor, uma sociedade acêntrica, onde nós vamos ter sistemas funcionais que estão colocados e que evoluíram com a sociedade, com a complexidade da sociedade. Houve uma necessidade de uma especialização da comunicação sistêmica. Então, nós vamos ver que a sociedade ela se tornou complexa, com núcleos comunicativos especializados. Só para se ter um exemplo, eu não vou aqui querer dar uma aula sobre teoria, sobre a teoria dos sistemas, não é isso, a discussão aqui não é essa, mas colocar que hoje nós percebemos que a sociedade ela funciona com núcleos comunicativos que têm uma lógica sistêmica própria, o que Luhmann chamava de sentido ou construção do sentido, né? Ele, em alemão, Sinnbegriff, o conceito de sentido. Então, vejam só, nós olhamos hoje e percebemos na nossa sociedade contemporânea a lógica do dinheiro, por exemplo, que é a lógica que está centrada no sistema da economia,
onde nós vamos ter um código binário que vai reger a comunicação da economia, que é dinheiro, não dinheiro, lucro, prejuízo, mercado, não mercado. Vamos ter, ao lado da economia, nós vamos ter o sistema da política, baseado na semântica do poder, né? Nós vamos ter um código binário governo, oposição, nós vamos ter ideias de maioria, minoria parlamentar, e são conceitos ou ideias binárias que vão reger a comunicação dentro desse sistema. O sistema da religião produz o quê? Fé, né? Ele produz fé e tem o código binário crer, não crer. E a religião ela vai ter, por exemplo, aqui a questão do pagão e do fiel, né? No Islã, nós temos o infiel e o fiel, né? Aquele que se submete, Islã. Então, vejam vocês como a sociedade hoje, no sistema também, por exemplo, da intimidade, nós vamos ter o código do amor. Amar, não amar, né? Sentir-se amado, não sentir-se amado, são códigos binários que vão especializando a comunicação dentro da sociedade contemporânea. Vamos olhar aqui também o direito, né? O direito ele é uma função social, ele está colocado não no centro da sociedade, porque hoje nós vivemos numa sociedade sem centro, e digo isso dando até uma percepção empírica que nós temos hoje, né? A economia manda na política ou a política manda na economia? E nós vemos que é um processo de interação entre política e economia hoje é extremamente complexo, cheio de contingências, e que nós assistimos hoje no Brasil, por exemplo, a situação do nosso ministro atual da Economia, que não consegue fazer a implementação de decisões econômicas porque não há um funcionamento paralelo do sistema político para fazer a interpenetração e o acoplamento estrutural entre política e economia. Um problema de disfuncionalidade sistêmica. E aí entra o problema do direito. E eu sempre faço essa pergunta, né? O que é que o direito produz? Né? Todo sistema ele tem uma prestação para a sociedade. Qual é a prestação que o direito dá para a sociedade? Por que o direito existe? Qual é a função do direito? Qual é a prestação do direito? Então, quando nós olhamos, eu sempre, quando eu estou dando aula, eu brinco com os alunos. O que o direito produz, hein, gente? E os alunos ficam 10 minutos parados sem ter uma resposta para esta pergunta. E aí eu digo, o direito produz decisões. A política também produz decisões, mas uma decisão de uma natureza diferente da decisão jurídica. Então, o sistema do direito ele está colocado e as pessoas buscam o sistema. Quem vai ao encontro do sistema jurídico está procurando o quê? Uma decisão, né? E essas decisões jurídicas e essa comunicação interna dentro do sistema do direito é baseado num código binário que é próprio e que dá característica e sentido às operações do direito. Lícito, ilícito, válido, inválido, direito, não direito, constitucional, inconstitucional, típico, atípico. Então, quando nós estamos dentro do sistema do direito, nós estamos utilizando um mecanismo binário de processamento de sentidos. Nós processamos os sentidos nesta fórmula que já vem lá de Kelsen também trabalha com essa, que é uma fórmula atribuída ao positivismo, né, do se então, né, wenn dann em alemão, né, se então, se presentes determinadas circunstâncias, a norma é aplicada de tal forma. Então vocês estão vendo que essa binariedade ou esse modo de processar, ele é muito interessante porque ele serve para reduzir a complexidade nas operações do direito. E aí é que eu começo a falar sobre ativismo judicial. O que significa o ativismo judicial? Se não, em alguns momentos, uma abertura do sistema do direito, que é aquilo que o Luhmann chama de autopoiese, que é o fechamento do direito nas suas operações internas e na recriação e na reprodução do seu processo decisório contínuo, o direito, ele, em algum momento, ele tem que se fechar. Mas esse fechamento não é um fechamento absoluto do sistema. O sistema ele tem uma abertura cognitiva. Se a gente colocar isso, em vez de ficar falando aqui lumanianês, né, vamos colocar o seguinte.
Como é que o problema da sociedade entra no direito? Eu vou dar um exemplo prático. Tem outras possibilidades, mas eu vou dar um exemplo. Isso chama-se petição inicial. Começa tudo lá no escritório do advogado. O advogado está ali, chega um cliente. O cliente não vem do direito. O cliente vem da religião, o cliente vem da economia, o cliente vem da política, o cliente vem com alguma questão, algum conflito, alguma dúvida, alguma divergência de sentido que está em outro sistema da sociedade. E ele vai lá na porta do advogado, e o advogado faz o primeiro filtro sistêmico. Ele transforma o problema do cliente dele, econômico, num problema jurídico. E aí ele vai começar a fazer o quê? Uma petição inicial, primeiro enquadrando por meio nos princípios e nas regras do direito, para ele conseguir comunicar-se com o juiz numa forma que faça sentido jurídico para que o processo decisório do direito se desencadeie. Então, veja como essa questão ela é importante e está ligada ao ativismo judicial. O que acontece? Quando nós estudamos lá no primeiro ano de direito, estudamos a teoria do fato jurídico, né? E a gente sempre esquece de uma coisa. Se existe um fato jurídico, que só estamos estudando o que é um fato jurídico, existe um fato que não é jurídico, e é o chamado irrelevante jurídico. Há muita coisa que acontece no mundo para as quais o direito não tem ainda estruturas decisórias, e ele não tem estruturas ou tem capacidade de intervenção em outros sistemas sociais ou no sistema da sociedade, capacidade de intervenção que possa produzir sentido também em outros sistemas. Eu vou explicar uma coisa aqui para a gente entender, para chegar no ativismo judicial, eu tenho que fazer essa introdução. O contrato. Luhmann diz o seguinte: o contrato é um acoplamento estrutural entre a economia e o direito. A pessoa que está na economia, que está trabalhando na economia, ele olha o contrato como uma operação econômica. Ele está usando o contrato para circular o dinheiro, para abrir mercados, para transferir pagamentos, recebimentos. Nós que estamos no direito, olhamos o contrato com os olhos do jurista. Nós transformamos o problema contratual num problema jurídico. E, muitas vezes, nessa interação entre economia e direito, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, o condicionamento que o direito cria para as operações econômicas. Não é, veja só, vamos imaginar que na economia, a economia está olhando para o dinheiro, né? Está olhando para o mercado. Vamos imaginar que exista um mercado de órgãos humanos. Aí, pela lógica econômica, pela eficiência econômica, por algumas teorias de eficiência econômica, de alocação de recursos, eu posso ver que eu tenho 2 rins, né? E estou com uma dívida horrível. Estou quase me suicidando aqui porque eu estou endividado e não consigo pagar. Não seria racionalmente econômico, não haveria uma racionalidade econômica eu vender um rim meu, ficar com outro, eu continuo vivendo com um rim só, resolvo o meu problema econômico, só que daí vem o direito e fala: isto é um bem fora de comércio. Eu tenho um programa condicional aqui, programa condicional na teoria do Luhmann significa normas constitucionais, normas, regras, princípios, procedimentos, precedentes, julgados. Tudo isso são normas que nós chamamos de programas decisórios do direito. Então, vejam só, o direito, quando ele vai analisar uma questão, ele não pode ser corrompido pela lógica estritamente econômica. Ele vai ter que fazer uma ponte, uma filtragem da complexidade da questão econômica, mas trazendo-a para dentro do direito por uma lógica que é jurídica. Essa lógica jurídica entra, inclusive, na teoria do Drittwirkung, lá dos alemães, ela entra também nas relações, não só entre o Estado, juiz, ou o Estado e o cidadão, mas entre as pessoas nas relações privadas. Nós temos limites constitucionais ou limites decisórios e programados do direito nas operações entre particulares. O que isso tudo que eu estou falando tem a ver com ativismo judicial? Se nós estamos partindo de um pressuposto sistêmico, de que cada sistema da sociedade, seja ele da economia, seja ele da religião, seja ele do direito, seja ele o sistema educacional, seja ele o sistema sanitário, que é o que está na moda agora, é o sistema sanitário.
há um conflito sistêmico forte entre o sistema político e o sistema da saúde, na questão da pandemia da Covid-19. É uma coisa para a gente pensar em termos sistêmicos também. Mas esses conflitos entre dois sistemas, ou esses conflitos intersistêmicos, acabam vindo para onde? Para o nosso querido direito. Qual é a função do direito na sociedade, para Luhmann, na teoria luhmanniana? Estabilizar de forma congruente expectativas normativas. O que é isso, hein? Veja que nós estamos falando de estabilização, estamos falando de congruência. Ou seja, o sistema ele está funcionando bem quando ele produz congruência. Quando ele produz incongruência, ele está atuando numa disfuncionalidade. Vejam como isso tem a ver com ativismo judicial. Por que nós estamos colocando o ativismo judicial aqui dentro da teoria dos sistemas? O Luhmann tem dois conceitos, que é o conceito de autopoiese, que é a questão da autorreferência do sistema. O sistema ele olha para o mundo a partir de si mesmo. Ele olha para o mundo a partir de uma lógica sistêmica, que é uma lógica normativa. Ela é uma lógica normativa. Ela não é uma lógica política, ela não é uma lógica religiosa, e o direito ele recebe essas irritações que vêm do mundo que está à sua volta, do seu ambiente, e ele precisa processar isso dentro da sua racionalidade. Por que isso tem a ver com ativismo judicial? Veja que eu estou fazendo essa pergunta, eu termino um conceito e faço essa pergunta. O que isso tem a ver com ativismo judicial? Tudo a ver. Outra coisa, o que acontece dentro da nossa sociedade? O Luhmann diz o seguinte: existem expectativas na sociedade. Tem expectativas cognitivas e expectativas normativas. Expectativa cognitiva, quer ver um exemplo que eu sempre dou? Eu vou ter que me delongar um pouco com essa introdução. Você está viajando no exterior, né? Você está lá no exterior, um país que você não conhece, uma cultura diferente, com hábitos diferentes, você liga o seu modo cognitivo. Você fica na expectativa cognitiva, você fica olhando as pessoas, você olha como que a fila funciona, você fica sempre preocupado em aprender. Então, muitas vezes, você vai com expectativa ou faz alguma coisa e alguém te repreende ou alguém reage mal ao seu comportamento e você aprende com aquilo. As expectativas normativas, elas são estabelecidas para não ceder. Elas não estão aqui para ceder, elas são normas, elas são normativas. Elas querem resistir a qualquer desencantamento, a qualquer frustração. Vejam só, o que tem de cognitivo, por exemplo, quando a gente fala de direito? Na interpretação jurídica de uma pessoa que você está dirigindo o seu carro, o sinal está fechado para você, né? Você tem que parar. E você imagina que a pessoa, quando o sinal está verde para você, no trânsito, a pessoa que está no cruzamento com o sinal vermelho vai parar. Há uma coordenação de expectativas que permite que o trânsito flua. Você imagina se eu ficar em dúvida se o outro vai parar e eu parar com o sinal verde? Eu vou causar um engavetamento aí no Rio, né, Rodrigo? Vai dar um engavetamento no Rio. Vão acontecer um acidente. O que acontece? Eu preciso confiar. Então, o Luhmann diz que as expectativas normativas, elas trabalham com expectativas sociais baseadas na ideia de confiança. Eu tenho que coordenar o meu comportamento com o comportamento de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu nem sei quem são. Então, o direito, ele quando estabiliza as expectativas normativas, ele gera uma coordenação. Ele gera uma coordenação de expectativas, uma coordenação de comportamentos que contribui para o quê? Para a estabilização, para o bom funcionamento da sociedade. Vamos pensar o ativismo judicial agora. Como é que a gente pode ler o ativismo judicial? O Luhmann e os teóricos da teoria do sistema falam de alopoiese. O que seria a alopoiese? Autopoiese está claro, né? Eu olho para o mundo pela minha própria referência, pela minha própria lógica sistêmica, que é normativa, eu olho para o mundo, as informações do mundo estão vindo. Claro que tudo o que está acontecendo no mundo não são questões jurídicas, mas que podem vir a tornar-se questões jurídicas que vão ser selecionadas e filtradas para dentro do sistema.
Mas existem coisas no mundo que a política não resolveu ainda, que a educação não resolveu ainda, que nem a religião resolveu ainda, e que o direito ele vai ter que se fechar em alguns momentos para certas questões, porque elas não ainda estão preparadas ou maduras para produzir um sentido jurídico. Não? E aí começa a alopoese. Na alopoese, quando eu olho o direito e estou vendo lá constitucional e inconstitucional, está tudo bem, estou dentro da autopoese, não é um código do direito? Lícito e ilícito não é código do direito? Válido e inválido não é código do direito? É. Só que daqui a pouco vem uma pessoa que está dentro, uma operação que está dentro do sistema do direito e passa a utilizar o código de um outro sistema. Aí eu começo a olhar o mundo assim. É da minha religião ou não é da minha religião? É da oposição ou é do governo? É da maioria ou é da minoria? E aí começa uma questão de alopoiese sistêmica, onde se corrompe o código operacional, o código operativo daquele sistema, e ele acaba trazendo para dentro dele códigos operativos de outros sistemas da sociedade que acabam corrompendo o funcionamento do sistema. O professor Rafael De Giorgi, eu estive com ele em Buenos Aires, numa palestra. Rafael estava dando uma palestra de abertura nesse encontro ibero-americano de filosofia do direito. Foi uma das palestras mais, assim, vamos dizer, iluminadoras que eu ouvi sobre princípios, né? Essa coisa que o professor Lênio Streck aqui no Brasil critica tanto, o panprincipiologismo, né? Todo mundo quer um princípio para chamar de seu, né? E aí o que aconteceu, né? Lá? Ele disse assim: os princípios, quando mal usados, podem se converter em cobertores semânticos que são lançados sobre a decisão para esconder os seus verdadeiros fundamentos. Isto é incômodo para quem ouve, não é? Eu vou contar aqui para vocês um exemplo para a gente começar a já encaminhar da metade para o fim. Nós tivemos um caso num estado aí, eu não vou falar onde foi, mas um caso sobre rodeios e práticas esportivas com animais. E aí, o magistrado que profere a decisão, ele no meio lá, ele proíbe e diz assim: olha, eu sou vegano, não? E a partir da filosofia vegana, eu não acho que isso é maltrato aos animais, os animais não devem ser tratados assim. Veganismo e não veganismo é um código binário do direito? É um programa decisório do direito? Obviamente que não. E aí começa a alopoiese. E a alopoiese é um problema grave porque começam a vir, por meio daqueles que estão operando dentro do sistema do direito, lógicas estranhas ao direito e questões que, muitas vezes, o direito não tem condições de resolver. Porque o que aconteceu? A decisão foi reformada no TJ. Por que foi reformada no TJ? Porque havia uma questão econômica também. Não? Da onde que nós tiramos que há um efetivo maltrato aos animais, uma exposição agropecuária, numa região onde a atividade agropecuária é forte? O juiz ele vem agora com uma ideologia pessoal e proíbe a prática, uma prática que é cultural, que existe há mais de 100 anos. E a gente começa a perceber que hoje nós olhamos para algumas decisões e surge sempre um mal-estar. Vou usar uma expressão aqui que o nosso querido Freud usava, né? Unbehagen, né? É um mal-estar, um estranhamento, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente vê, nos dias de hoje, que as decisões judiciais elas estão sendo comentadas mais no programa de política do que nas revistas jurídicas. Então, quando a gente liga a televisão, a gente vê os comentaristas que estão comentando as decisões judiciais são comentaristas de política, comentaristas de economia e de política. E a gente começa a perceber alguma coisa, algum sintoma, alguma perturbação que talvez o direito esteja querendo em algum momento se transformar num supersistema
que se arvora ou que se acha capaz de solucionar todos os problemas de outros sistemas. E esse é o problema do ativismo na teoria dos sistemas. É quando nós observamos o direito deixando a sua lógica e a sua argumentação jurídica, deixando a sua normatividade e fazendo uma coisa que o professor Tércio, no livro de Introdução ao Estudo do Direito, o professor Tércio, ele tem uma parte quando ele fala da dogmática. Ele diz assim, não podemos negar o ponto de partida. E o que é o ponto de partida dogmático? Num sistema positivo, não estou falando de positivismo só, estou falando de que o nosso sistema é positivado, ou alguém aqui vai dizer que o nosso sistema não é positivado. Ele é positivado. A dignidade da pessoa humana é um princípio positivado. Não? Ele está escrito no texto da Constituição, e foi posto, positivado nesse sentido. Então, quando nós olhamos esta questão que estamos operando no direito positivo, a gente começa a perceber que em algumas decisões a gente tenta negar o ponto de partida e, na verdade, entramos no campo legislativo, entramos no campo da política, muitas vezes, e produzimos decisões que, em vez de pacificar, geram conflitos jurídicos e atraem para o direito. Há um professor israelense chamado Ran Hirschel. Ele tem um livro chamado... Ulisses, desculpa, mas eu vou ter de interferir agora para dizer uma coisa só, porque isso que você acabou de falar, me parece que esse negacionismo, digamos assim, das premissas é exatamente o que aconteceu essa semana passada, né? Por alguns ministros do Supremo. Porque a premissa é, digamos assim, olha, existe um texto legal que fala tal coisa. Aí, não, vamos negar essa premissa, que essa premissa está errada e a interpretação que a gente vai dar é qualquer uma. Então, veja como esse jogo retórico e institucional ele acaba acontecendo, e com isso acontece o outro fenômeno que você falou mais atrás. Eu tive de comentar agora porque... Não, por favor, o Valadão também. Não, eu digo, me parece que o momento era perfeito para dizer, inclusive, que há nesse fenômeno aquela corrupção sistêmica, que pode ser uma corrupção só do código, que foi o que você citou, ou pode ser uma corrupção estrutural, em que estruturas que geograficamente estão em um lugar, elas começam a se deslocar para outros lugares, às vezes dentro do seu próprio sistema, às vezes fora do seu próprio sistema, quando é muito mais grave. Então, quando o judiciário, que deveria estar no centro do sistema, ele começa a se deslocar para a periferia, a gente tem problemas comunicativos sérios. E quando o judiciário sai do sistema e quer usar outros códigos, aí a coisa começa a virar... a entropia começa a aumentar exponencialmente. Mas essa discussão de premissas é uma discussão muito problemática, porque a gente tem premissas. Quais são as premissas nossas? São as leis postas, os textos jurídicos postos. Quando você quer dizer, não, esses textos não existem, eu vou falar o que eu quiser, aí as coisas vão para caminhos problemáticos. E eu lembro uma coisa aqui, que o Kelsen é maltratado também, não estou falando aqui de Luhmann, né? Mas como o Kelsen é maltratado? Quando você pega a teoria do Estado, do direito do Estado, que ele fala sobre as lacunas jurídicas, ele trabalha as lacunas jurídicas como um mito, mas um mito funcional. Eu acho tão interessante que, nesse momento, o Kelsen encontra Luhmann assim, de uma forma tão interessante, que é a questão do símbolo da autopoiese do sistema. Né? Então, o Kelsen, apesar de negar que exista a lacuna ela tem um papel funcional dentro do sistema jurídico de colocar uma delimitação de até onde o aplicador do direito pode ir. Qual é o limite? Né? Então, ele fala assim que o juiz, o Kelsen, eu estou provocando aqui o Valadão, né? Mas é isso. O Kelsen diz o seguinte, tem hora que não tem lacuna nenhuma, mas o juiz ele vê aquilo como uma lacuna. E a lacuna é o quê? A lacuna é uma necessidade de integração. E a necessidade de integração, integrar quer dizer tornar inteiro. Ele continua dentro do sistema do direito, ele não sai do sistema. Então, a lacuna, quando ela é processada também, ela é um mito funcional. É um mito que o juiz não pode sair do sistema para resolver fora do sistema, fora da lógica sistêmica. Então, veja como é interessante um problema que quando eu dou aula sobre ativismo, os alunos falam assim, mas o juiz não tem opinião? Aí a aluna virou e falou assim, professor, mas o juiz não tem a visão pessoal dele? O juiz não tem a visão que ele pode escolher caminhos jurídicos? Eu falei, a sua pergunta já traz a resposta.
A sua pergunta já trouxe a resposta. Caminhos jurídicos. É óbvio que o juiz, quando ele está aplicando isso, Kelsen não negava, Kelsen é sensacional, ele fala que há uma certa indeterminação na norma geral. Na norma geral, ele é dotado, não há uma... Nós não estamos falando de um positivismo formalista ou de qualquer coisa que está dizendo que a norma é um fim em si mesmo, que ela está pronta e é aplicada sem nenhuma, vamos dizer, análise ou uma subsunção ou análise de outros elementos que levam para a autopoiese do sistema. O problema é quando nós saímos do nosso sistema. E aí eu começo a olhar. Veja só como é interessante essa questão da autopoiese. E a autopoiese e o ativismo judicial ele nos leva a uma outra questão interessante, que é uma teoria mais antiga do que andar para frente, que é a ideia da imparcialidade do juiz. É isso. A imparcialidade do juiz é o que determina a autopoiese e a autorreferência do sistema. Quando ele joga dentro do sistema, quando nós olhamos a decisão dele e olhamos a argumentação jurídica, e não quando ele joga princípios que são cobertores semânticos para esconder o verdadeiro fundamento, né? E é engraçado que eu tenho respeito por alguns ativistas, porque tem ativista que, pelo menos, ele coloca o fundamento ativista dele lá. Ele deixa claro, tá explícito. Eu sou vegano. Eu acho isso de uma honestidade intelectual muito interessante. Eu posso não concordar, eu posso chegar e falar, olha, o veganismo não é um código binário do direito. Mas o problema todo do ativismo é o problema da alopoiese. Agora, eu faço a distinção quando eu escrevo. O juiz é construtor do direito? Sim. Kelsen dizia isso de uma forma brilhante. O juiz cria a norma concreta. Ele tem um ponto de partida, que é uma norma geral, e ele cria a norma concreta. E essa norma concreta varia de acordo com o então. Os fatos vão mudando, as circunstâncias vão mudando e as decisões concretas vão sendo reproduzidas. Friedrich Miller, quando ele fala da metódica estruturante, ele faz a mesma coisa. O texto da norma, o campo normativo e o programa normativo. Então, há uma questão... Eu acho tão interessante que essa coisa de pós-positivismo também, eu não gosto desse pós-positivismo, porque, na verdade, o que existe é que tem gente que está querendo falar que é pós-positivo, mas ele é um neopositivista. Vamos lá, é um positivista que está criando algum tipo de positivismo diferente. O Walter Ott, que é o professor alemão, ele tem um livro que ele fala de Vielfalt der Rechtspositivismus. O que é isso desse rechtspositivismo, para corrigir aqui? Há uma multiplicidade de positivismos jurídicos. Então, a gente fica muito nessa discussão, neoconstitucionalismo, pós-positivismo, e, na verdade, eu tenho visto aqui no Brasil algumas questões interessantes. Eu vou trabalhar com casos aqui agora, como, por exemplo, o caso do homeschooling, que foi o RE 888-815. Eu acho esse caso extremamente emblemático. O relator deste caso, que era repercussão geral, era um tema de repercussão geral, ele vem com um voto, o voto é lindo, é brilhante. Só que chega a uma conclusão que é assim, o homeschooling, ou ensino domiciliar, é um direito fundamental. Aí eu faço a pergunta, eu abro o artigo 5º, abro a Constituição inteirinha, e não encontro no texto da Constituição homeschooling. O Constituinte não falou nada de homeschooling. Ele falou tudo sobre o sistema educacional. E aí o Supremo vem e dá uma decisão que me parece uma aula de autopoiese, a hora que ele afasta o voto, com todo respeito, o voto do relator, que no final apresenta uma tese com artigos que pareciam artigos de lei. Não? E o que aconteceu que é importante a gente pensar aqui no caso concreto? O Supremo se manteve dentro da autopoiese do sistema. Eu achei isso muito interessante, porque ele disse o seguinte, eu tenho que decidir pelo código binário, constitucional e inconstitucional. Eu não estou aqui para criar o homeschooling, porque a Constituição não tem regras regulando como funciona o homeschooling. Então, eu não posso criar o homeschooling. Eu não posso criar por decisão judicial. Isso é uma função legislativa, é um outro poder, do outro, como diz o ministro Alexandre, falou, isso aqui é lá do outro lado da rua. Ele usou essa expressão, é lá do outro lado da rua que tem que resolver. E o que aconteceu? Ele disse simplesmente o seguinte, é constitucional o homeschooling. O direito não proferiu a decisão dele. Só que ele disse o seguinte, a Constituição ela escreve assim, o texto da Constituição, a educação é uma responsabilidade do Estado
e da família. E na sustentação oral, que eu que fiz sustentação oral nesse caso, eu disse que ali há uma conjuntiva e não uma disjuntiva. É o Estado e a família. E o Supremo disse o seguinte: então, a partir do texto, do ponto de partida, que é o texto, eu digo que o homeschooling, que é constitucional, ele não pode ser o exclusivo, aquele que só a família, sem nenhuma participação do Estado, possa fazer. Mas ele pode ser inclusivo. Pode haver uma lei que coloque o homeschooling, e o homeschooling não é inconstitucional, porque a Constituição não tem nenhum artigo dizendo é vedado o homeschooling. E também o Supremo não pode dizer que o homeschooling é inconstitucional. E ele disse, só tem um que é inconstitucional. Constitucional é aquele que é exclusivo, que tira o Estado totalmente fora do controle ou da participação, da aferição do sistema. Outro caso interessante foi o caso da ADC 17. Esse caso da ADC 17 foi muito interessante, porque eu estou dando aqui dois casos onde a decisão do Supremo foi autopoética. Vamos dizer assim, ela ficou dentro do Código do Direito. Agora eu pergunto, o direito, no caso do homeschooling, não deu uma decisão? Ele utilizou o Código Binário. É constitucional o homeschooling inclusivo. Qual era o código que ele tinha que usar? Constitucional? Constitucional. Ele disse isso. E agora vocês criem lá a lei do homeschooling. Eu estou dizendo que quando vocês fizerem a lei do homeschooling, se ele for um homeschooling inclusivo, está valendo. Ele estabilizou as expectativas normativas. Estabilização. Ele deu um sentido. Ele deu um recado para os homeschoolings, deu um recado para o sistema educacional, deu um recado para o sistema político. Façam desse jeito que está certo. Estabilizou a expectativa. Na ADC 17, a questão da idade da criança para entrar no ensino fundamental. Curiosamente, o relator do homeschooling é o mesmo relator da ADC 17. Lá ele foi, a meu ver, com todas as vênias e respeito, ele foi ativista. Na ADC 17, ele foi um positivista keynesiano ou um lumaniano. Viu o Valadão fazer uma provocação. E ele utilizou uma teoria que vem lá do direito anglo-saxônico, do Cass Sunstein e do Adrian Vermeulen, que é a teoria das capacidades institucionais. E ele disse o seguinte, quando o ministro relator olhou o caso, ele disse o seguinte, isso aqui, essa idade foi fixada por critérios científicos, professores de pedagogia, psicologia infantil, psicopedagogia, estudos comparados com a Suíça, Suécia, Chile, Argentina, e ele descobriu que em cada país tem uma idade, que vai de 6, 5, 6, 7, 8 anos. Tem países, a Suécia, eu posso estar equivocado, mas parece que na Suécia a idade para a criança entrar é de 8 anos. Por quê? Porque os psicopedagogos disseram a criança, a base do aprendizado é a interação humana, é a parte de socialização, é a criança brincar. É quando ela brinca. E aí o ministro relator diz assim, quem sou eu para dizer que isso não está certo? Eu não entendo deste assunto. Este assunto é científico. Esse assunto é regido pelo Código da Ciência, verdade, falsidade. É regido pelo sistema da educação. Houve uma decisão política que criou a Política Nacional de Ensino, criou uma lei, que houve, na verdade, um acoplamento estrutural triplo entre educação, entre política e entre ciência. Aí o direito entra, bacana, né? Eu vou ser o centro agora. Agora eu sou o centro aqui, eu pego um princípio para chamar de meu, e aí eu falo, mas isso aqui é injusto. Nós estamos ferindo a igualdade. E aí o ministro relator diz o seguinte, qual que está ferindo o princípio da igualdade? Toda criança, objetivamente, que até o dia 31 de março completar 6 anos, entra. Quem não completa 6 anos está fora. O critério é claro, o critério está definido. Mas veja como é curioso a gente perceber o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Em alguns momentos, nós olhamos o mesmo juiz decidindo coisas diferentes, obviamente,
por critérios que muitas vezes são autopoéticos e muitas vezes caímos numa certa alopoiese. Quando eu falo que é corrupção sistêmica, é bom, né, Jonathan, chamar a atenção, que nós não estamos falando de corrupção, não é isso que nós estamos falando, não. Estamos falando de corrupção de código. É um conceito teórico muito desenvolvido pelo professor Marcelo Neves, inclusive. Marcelo Neves trabalha muito essa questão da corrupção sistêmica. Não é corrupção nesse sentido popular de corrupção, de dinheiro, de... simplesmente as pessoas, muitas vezes, estão cheias de boas intenções. Quem muitas vezes joga com o código de outro sistema está tentando resolver o problema do mundo. Está querendo resolver no atacado, e esse é o problema do ativismo judicial, é resolver no atacado coisas que nem a política resolve no varejo, nem a administração pública resolve no varejo. E aí nós caímos num simbolismo jurídico, que o ativismo judicial acaba produzindo um simbolismo jurídico, que é um simbolismo jurídico perigoso, de aparentar que está decidindo, que está resolvendo coisas que não estão resolvidas. E aí eu volto para o Kelsen, Valadão. Eu prefiro um sistema que se diz puro ou que se diz autopoético e que olha que tem um detalhe. Toda decisão ela gera um risco. O Luhmann tem uma teoria do risco que é muito interessante. Ele diz: o direito gera riscos para o próprio direito. O ato decisório do direito produz riscos para o próprio direito. E qual é o risco para o próprio direito? O risco dele perder a sua funcionalidade na sociedade. Perder a sua funcionalidade. Ter descrédito. Porque aí as pessoas olham para o direito, ele não está estabilizando nada, um dia ele decide de um jeito, outro dia ele decide de outro. Aí, dependendo a ideia que está na cabeça de um, vai lá. E eu vou tomar a liberdade de ler aqui um trecho do professor Garcia de Enterria. Neste livro aqui, Democracia, Lei e Imunidades do Poder. Eu acho isso aqui de uma beleza. Ele não é lumaniano, mas parece que Luhmann escreveu isso aqui. Veja só o que ele diz. Por outra parte, se dá a aplicação da necessidade de uma interpretação uniforme. Já começa daí o problema. Congruência para todo o povo, exigido pelo princípio básico da igualdade perante a lei. Como é que a gente vai viver numa sociedade onde a lei é de um jeito para um, daqui a pouco a decisão para o outro é de um outro jeito? Enfim, os princípios da segurança jurídica e da certeza do direito, que asseguram a previsibilidade das normas como ordenadoras das condutas, sem o qual seria difícil falar de uma sociedade livre. E ele diz assim, levam também a manter a preeminência da lei numa sociedade democrática. Agora, olha que coisa bonita. O juiz não é, certamente, um órgão cego. Ninguém aqui, nem Kelsen, nem Luhmann, nem a teoria autopoética do direito, está dizendo que o juiz é um cego, um autômato da escola de exegese, que aplicava, era a boca que pronunciava a palavra da lei. Mas ele diz assim, mas tampouco pode ser o senhor do direito numa sociedade livre e igualitária. Que lição linda! E ele termina, ao sistema jurídico não interessa nada as opiniões pessoais de quem atuam como juízes, senão somente sua capacidade para expressar as normas que a sociedade se deu a si mesma e para fazê-las chegar à sua efetividade última, o que impõe operar necessariamente com seus princípios, depurando e afinando o seu alcance. Isto, para mim, é a grande definição da autopoiese do direito, e é isso que é importante eu fazer uma distinção final, e eu sei que eu estou me delongando, já até passou o meu tempo, mas eu vou me alongar. Eu faço uma distinção, que eu acho que o Valadão vai ficar bem provocado por essa distinção, porque ela vai ao encontro da teoria de Kelsen, né? Não de encontro, mas ao encontro da teoria de Kelsen. Eu tenho um texto publicado aí, em que eu faço a diferenciação entre ativismo autopoético e ativismo alopoético. O juiz é criador do direito, Kelsen já dizia isso, que é o positivista, nossa, pós-kelsenianismo. Se vocês lerem o capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, quando ele fala da interpretação, que é de uma riqueza, esse capítulo da Teoria Pura, quando ele coloca o juiz diante dos fatos. Os fatos entram no direito. Os fatos, para Luhmann, são irritações sistêmicas. E tem hora que o juiz não tem uma norma pronta, perfeita,
acabado, que nós chamamos de lacunas, tem o nome que você quiser isso. Mas, em algum momento, o juiz precisa elaborar e reconstruir dentro do sistema jurídico, a partir dos tijolos e da argamassa do sistema jurídico, ele é obrigado a proferir uma decisão. É o princípio da vedação do non-liquid. O juiz não pode dizer que não está claro e deixar de decidir. Ele tem que decidir. Agora, existem questões que são impossíveis para o direito. É aquela chamada impossibilidade jurídica do pedido. Vou contar só aqui uma coisa para vocês de interessante, de você perceber que, em alguns momentos, o juiz ele é obrigado, ele é forçado a construir uma decisão para a qual não existe uma norma, né? Uma norma substantiva, né? Um parâmetro normativo específico, customizado. E há um autor que eu gosto muito, chama-se Frederick Schauer. Ele tem um livro chamado Playing by the Rules, brincando com as regras ou jogando pelas regras. Eu prefiro traduzir brincando com as regras, é jogando pelas regras. Ele põe um cartaz de um cachorro e um círculo com uma faixa, ou seja, proibida a entrada de cachorro. E aí a pessoa chega, veja só como que o positivismo tem hora que é muito criticado, né? Mas o positivismo é muito interessante. O Schauer é um positivista, ele é um discípulo de Hart, estudou com Hart, né? E ele põe a placa. O cara chega com o cachorro no restaurante, é muito engraçado. Aí o cara pega e mostra a placa do cachorro. Não pode entrar com o cachorro. Ele volta para casa e ele tem um urso de estimação. Ele volta no restaurante com um urso na coleira. Aí o cara, não, meu amor de Deus, moço, o senhor não pode entrar com esse urso aqui. Aí ele diz, aí surge o problema. A norma é clara. Mas aí que está o problema da criação do direito, que eu chamo de ativismo autopoético. A partir de uma regra, eu posso reconstruir regras. Né? Então, ele vai buscar, e Schauer diz isso, né? As razões. Por que aquela regra existe? Ela existe porque, num restaurante, não se admite um animal, um cachorro, porque ele pode fazer xixi, pode morder uma pessoa. Ora, o legislador vai imaginar que uma pessoa vai ter um urso em casa? Não. Então, ele não colocou a placa do urso. Se ele soubesse, ele colocava um urso, um cachorro, colocava tudo lá. E o que aconteceu? Houve uma subinclusão na teoria do Schauer, diz, a regra tem uma subinclusão. E aí, a partir das razões da regra, da teleologia da regra, das racionalidades que estão internas na regra, eu reconstruo sem ser ativista. Não é ativismo isso. Estou reconstruindo o sentido da norma, dizendo um urso também não pode, porque a finalidade da regra que proíbe o cachorro é o quê? A perturbação, a presença de um animal que pode perturbar o funcionamento do restaurante. Mas tem um outro problema. Daqui a pouco chega uma pessoa cega com um cão-guia. A interpretação muda completamente. Houve também uma subinclusão, a subinclusão da possibilidade de um cão-guia. O cão-guia. E aí, quem está aplicando o direito não precisa falar de dignidade da pessoa humana, ir para princípio, fugir, fazer aquele discurso filosófico todo. Acontece o seguinte, meu Deus. Quando eu não deixo entrar um cão-guia, não estou impedindo a entrada de um cachorro. Eu estou impedindo a entrada de um ser humano deficiente, que tem um cachorro certificado, que foi treinado, é caríssimo um cão-guia, que acha que se comporta no restaurante melhor que muita criança que está lá dentro. Desculpa a provocação. Tem hora que ele se comporta melhor que muita criança. Então, vejam, ele chama isso de instanciação da regra. Isso eu chamo de ativismo autopoético. Muitas vezes o juiz ele é obrigado a construir, a partir da regra, do ponto de partida que é a regra, ele tem que construir novas soluções que tenham racionalidade, que tenham razoabilidade e que sejam sustentáveis por uma racionalidade jurídica, não política, não religiosa e não econômica. Pode ser que, em alguns momentos, a racionalidade econômica seja útil para resolver, sim. Ela é o acoplamento estrutural das lógicas. Então, vejam como o direito é lindo, como que, muitas vezes, nós estamos criando instabilidades no direito. E porque nós estamos reconstruindo o direito a todo momento, reconstruindo e, muitas vezes, reconstruindo o ponto de partida. Não dá para reconstruir o ponto de partida,
Porque se nós reconstruirmos o ponto de partida a cada momento, nós criamos um sistema oscilante, um sistema que não produz congruência de expectativa nenhuma, e muito pelo contrário, a sociedade olha e fala assim, para que eu quero esse direito? Para que eu preciso desse direito? Se um dia ele fala uma coisa, eu faço hoje, e o pior não é isso. Isso é uma questão que Hart e que Dworkin também trabalha, que ele fala das interpretações retroativas. Muitas vezes, a jurisprudência muda, e a interpretação muda várias vezes, e ela sempre se aplica a casos que já existiam, que chegam numa repercussão geral e acabam sendo atingidos por uma interpretação retroativa, a questão da retroatividade, da segurança jurídica. Há muitas coisas para nós pensarmos sobre ativismo judicial. O ativismo judicial ele pode ser bom, ele pode ser útil no momento em que o juiz resolve, dentro da lógica do direito, dentro da normatividade do direito, resolve os casos para os quais o legislador não teve condições de prever. Agora, a partir do momento que eu olho para a regra e falo, não gosto dessa regra e vou colocar outra no lugar, aí o sistema começa a ficar oscilante, porque o que é que acontece? É o que o Garcia de Enterria falou para nós nesse livro. As opiniões pessoais do juiz não interessam ao sistema jurídico. O que interessa é a capacidade que o juiz tem de argumentar e de trabalhar a partir de regras, playing by the rules, jogando dentro da autopoiese do sistema. Então, o ativismo judicial, eu faço essa leitura, essa dicotomia, ativismo autopoético e ativismo alopoético. E muitas vezes tem uma zona cinzenta nisso, né? Que foi o caso da união estável homoafetiva. Aquele caso é muito interessante, do ministro Aires Brito, porque teve uma coisa ali que quase vai para a alopoiese e vem para a autopoiese, e esse caso, para mim, é um caso fronteiriço. Por quê? O Supremo não superou o texto. Ele continuou reconhecendo que está escrito lá, para o bem ou para o mal, gostemos ou não gostemos, que a união é uma união entre um homem e uma mulher. Correto? Mas criou, vamos dizer, fez uma construção assim, até meio principiológica, para resolver um problema social que não é um problema de reconhecer o casamento, é um problema patrimonial, é um problema previdenciário, há vários outros problemas que estão por trás disso. E ele deu uma solução. Perfeita? Não. Não existe decisão perfeita. Só o Dworkin que acredita que existe one right answer. Eu não acredito nisso, e não sou dworkiano, apesar de gostar de muita coisa que o Dworkin escreveu. Essa ideia do one right answer realmente é muito difícil num mundo hipercomplexo como o nosso, um mundo cheio de visões diferentes e que a gente vai ter que operacionalizar nosso direito. Sabe o que é que precisa? Humildade. O sistema tem que tentar sair do holofote. O sistema tem que sair do centro e ir para o lugar dele. E se olhar como um sistema junto com outros sistemas que só fazem uma sociedade boa quando há uma harmonia, não entre os poderes, mas uma harmonia entre os sistemas. E é essa harmonia que o direito tem que produzir, atendo-se à sua capacidade cognitiva, à sua capacidade operacional, e não criar promessas que não podem ser cumpridas, promessas que não têm condições estruturais ainda em outros sistemas da sociedade de se estabelecer e de se estabilizar. E aí o direito vai ficar, sabe como? Vai ficar bem, vai ficar mais calmo. O direito está muito agitado, né? Muita oscilação, balança, muita coisa. Ele vai se acalmar e vai recuperar esse espaço social de um sistema que eu pergunto, levo um problema, ele me traz uma solução e eu começo a organizar e orientar o meu comportamento com segurança jurídica, com estabilidade, a partir daquilo que está decidido. É aquilo que no sistema anglo-saxão chama stare decisis, está decidido. E é isso. O sistema precisa parar de oscilar. Ele precisa, o Brasil, nós precisamos de um resgate da autopoiese do direito, da normatividade do direito. E outra coisa, só termino dizendo isso. Na minha tese de doutorado, que é Direito e Justiça em Luhmann, eu peguei um texto de um autor americano que dizia assim, a justiça é que nem um carro de boi. Não dá para correr. Já viu o carro de boi correr? Não corre. Ele vai com a rodinha regemendo. Mas acontece o seguinte, chega uma hora que o camarada que está no carro de boi fala assim, e o boi dá uma aceleracinha. Mas ele nunca corre. E o direito ele avança pouco a pouco. Ele vai
repercutindo na sociedade, trazendo inovações, levando a essa ideologia, que é a ideologia do direito contemporâneo. Direitos fundamentais, concretização. Não é promessa de direitos fundamentais, é concretização de direitos fundamentais dentro de possibilidades estruturais do direito e de outros sistemas da sociedade, como economia, política, religião. É isso, pessoal. Essa é a questão. E, se me permite, me deu uma tentação agora, que estou ficando chato, tá, Jonathan? Mas eu prometo que eu paro. Tem um caso interessante, que foi o caso do ritual, do sacrifício de animais no ritual religioso. Eu acho esse caso um exemplo de autopoiese fantástico. O ministro Fachin, né, chega e diz o seguinte: como que eu vou proibir o sacrifício de um animal num culto religioso, numa sociedade carnívora, onde os animais são abatidos e viram comida, né? E muitas vezes o animal é mais bem tratado no culto religioso, desde que ele não sofra, vamos dizer, tratamentos cruéis, mas ele é sacrificado por alguma coisa superior, em que alguém acredita, pode ser que eu não acredite, mas ele acredite que aquele animal está sendo dedicado a alguma coisa. Talvez a morte desse bicho seja muito mais digna do que aquele boi que está sendo abatido lá no matadouro para virar a picanha do churras do final de semana. Então, veja como é bonito isso, a gente vê quando o direito ele é autopoético, quando ele olha para a sociedade, contempla e vê as possibilidades decisórias. É isso. Encerro por aqui, agradecendo o Jonathan e o Valadão, e estamos aqui para agora debater esse tema tão interessante. Bem, obrigado, Ulisses. Enfim, já o chat aqui já está meio ensandecido, parabenizando a palestra, enfim, já recebi mensagens, já recebi várias coisas, então fiquei muito feliz. Enfim, óbvio que o desempenho ia se manter do primeiro semestre para esse segundo, né? Mas o pessoal está muito empolgado. Eu vou passar então para o Rodrigo Valadão, para ele fazer suas considerações e a gente começar a agitar o campo. Vamos lá, Jonathan. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Bom, falar junto com o Ulisses, meu amigo, é um cara que conheci há pouco tempo, mas tempo de amizade é inversamente proporcional à qualidade da amizade. É um cara que eu gosto assim demais, demais. Não só como pessoa, mas como pensador. É um cara que tem assim uma capacidade de articular conhecimentos diversos de uma forma leve, assertiva, qualificada. E vocês me deixam aqui com esse pepino que é falar depois do Ulisses, né? Eu vou falar pouco, que pelo menos corro risco de falar menos besteira. Sempre difícil, Ulisses. Depois da próxima vez eu tenho que falar antes você, que aí pelo menos o melhor fica para o final, tá? Mas vamos lá. Eu conheço pouco o Luhmann, tá? Admito aqui, minha formação é outra. Minha formação é Kelsen, há 20 anos eu trabalho com Kelsen, teoria pura do direito, enfim, positivismo em geral, mas especificamente sobre Kelsen, a teoria pura. E pelo pouco que eu conheço, e a gente estava falando isso daqui no aquecimento, são teorias que muito mais se complementam do que se excluem. Talvez a abordagem do Kelsen seja um pouco diferente, mas pelo pouco que eu conheço o Luhmann, Kelsen e Luhmann estavam preocupados em resolver, em essência, problemas muito semelhantes. Tá? Talvez o que Kelsen vai fazer, e aí fazendo, né, puxando assim, o enfoque para a teoria kelseniana, o que Kelsen vai tentar trazer, agregar à teoria do direito, é tentar demonstrar qual é o problema do substancialismo, né? O que a gente pode colocar aqui de um lado, substancialismo e formalismo. Talvez o que Kelsen esteja concomitantemente a Luhmann, mas talvez com outra gramática, o que ele esteja tentando fazer, é resolver esse mesmo problema, tentar entender como que o sistema jurídico ele deve ser desenvolvido a partir dele mesmo, né? Inclusive, eu trago aqui, só para começar, uma passagem de Kelsen que foi escrita em 1934, na primeira edição da Teoria Pura do Direito. Vou pedir aqui Vênia para citar, tá, para ler. Kelsen falou o seguinte: desprovido de todo e qualquer espírito crítico, a ciência jurídica tradicional, da forma como a mesma tem se desenvolvido ao longo dos séculos XIX e XX, tem se misturado com a psicologia e com a biologia.
com a ética e com a teologia. Não há nenhuma ciência específica sobre a qual o jurista não se considere incompetente para investigar. Os juristas acreditam que podem melhorar o prestígio científico precisamente por empréstimo de outras disciplinas. Mas, com isso, é a verdadeira essência da ciência jurídica que está sendo perdida. Talvez o que Kelsen esteja falando aqui, com outra gramática, é exatamente o que Luhmann está colocando. A gente precisa uma certa autopoese, a gente precisa criar uma estrutura, uma ciência que seja autorreferencial. A gente precisa de uma forma, a partir da forma, encontrar soluções para os casos que se colocam no dia a dia do jurista. O que Kelsen vai fazer é se afastar, portanto, de um substancialismo e, partindo da teoria, principalmente da escola Gerber-Laband, né, da tradição alemã, tentar dar uma dignidade ao formalismo. E aí a gente começa a analisar Kelsen dentro da realidade alemã, né, que não se distancia de nada do que Luhmann escreveu. Quando a gente olha, o que Kelsen está fazendo, na verdade, é um movimento muito claro na teoria alemã da época, que é um deslocamento das questões da filosofia moral, ou seja, o direito começar a se deslocar um pouco da filosofia moral, que está preocupada em identificar um princípio de conduta universal, uma máxima de conduta universal, para o campo da filosofia política, da filosofia do direito, que reconhece em todos os seres humanos a sua capacidade de autodeterminação e, como consequência, a inevitabilidade do dissenso moral. O que acontece é que, numa ordem constitucional moderna, ela é necessariamente plural. A gente não consegue mais encontrar o fundamento numa ordem inalterável de valores morais ou em qualquer base metafísica. A gente precisa sempre construir um fundamento dentro de uma política, dentro de uma dimensão político-democrática. Então, as democracias modernas nada mais são do que esse compromisso, um compromisso de um determinado processo político, e aqui vocês me desculpem novamente para eu ler, que um processo político que pressupõe a inexistência de uma classificação normativa universalmente aceita entre as diferentes formas de vida. 2, esse mesmo processo político também é um compromisso que aceita o fato de que os membros dessa comunidade podem discordar essencialmente sobre qual visão de mundo é verdadeira e qual é a forma de vida correta. 3, esse processo político também reconhece a capacidade intrínseca de autodeterminação de cada indivíduo como um valor universal. E, por fim, acredita que a comunidade pode, apesar de tudo isso, ser constituída através de uma compreensão recíproca desses mesmos indivíduos. O que a gente começa a ver é que essa ordem democrática ela começa a se afastar de um substancialismo onde se acredita que a razão, a fé ou qualquer outra método pode alcançar esse princípio máximo universal e reconhece que cada indivíduo é livre para construir o seu próprio caminho. O que acontece é que nesse tipo de ordem, numa ordem formalista, numa ordem moderna, o conteúdo do direito positivo deve estar sempre disponível para um processo de negociação. Nesse sistema, a democracia, né, e aí a gente começa a ver como direito positivo, positivismo e democracia estão incitamente ligadas, ontologicamente ligadas. Eles nascem dentro do mesmo momento histórico, dentro do mesmo processo, tentando resolver a mesma questão. A democracia ela permite essa confrontação institucionalizada desses diversos interesses, sem que qualquer um deles possa clamar por uma legitimação superior, mais importante. Então, toda norma jurídica decide, e aí, usando Luhmann, né, toda norma jurídica decide um conflito de interesses, seja em favor de uma parte ou de outra, seja mediando esse conflito. A legitimação, então, do Estado, do direito, deixa de ser um elemento a priori e passa a ser um resultado do procedimento, onde esses indivíduos se reconhecem como livres iguais. Ao processo político compete, a partir de então, numa ordem democrática, administrar o bem comum, determinando, no que diz respeito à vida coletiva, qual posição deve prevalecer em nome da comunidade, deixando sempre ao indivíduo aquela possibilidade de buscar a sua própria felicidade individual. E aí a gente começa a entender o sistema. Quando a gente começa a olhar o direito, a gente começa a ver que essas normas decidem, porém elas não decidem
sempre vai haver um espaço, seja de lacuna, seja de indeterminação. O que acontece o fato de ter sido decidida pelo parlamento, pela instância correta, com todas as suas imperfeições, com todos os seus problemas, não significam que todas as questões estejam decididas. Como bem colocou Ulisses, as normas são um início, elas são um referencial de início da produção do sistema jurídico. O que acontece é que a gente vai precisar que essas decisões elas passam a ser registradas, implementadas por instituições. E essas instituições, a gente precisa ter a crença de que elas estão fazendo essas aplicações, essas implementações dessas decisões de uma forma minimamente neutra, minimamente imparcial. Por quê? A gente começa a ver aqui, deixa eu me achar aqui nas minhas anotações, esse compromisso político firmado exige que os funcionários públicos e também os cidadãos obedeçam e aplicam o direito, mesmo quando ele for contra os seus interesses particulares, considerado moralmente injusto ou incorreto. Nesse modelo que a gente chama de kantiano, o ganho em segurança jurídica justifica uma fidelidade inicial ao direito positivo. O direito, o Estado de Direito nada mais é do que essa síntese conceitual, esse pacto complexo, e todas as constituições democráticas são, na verdade, testemunhos desse espírito. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente começa a ver que o direito positivo, o positivismo, as teorias formalistas, elas nada mais são do que o resultado natural do processo, do mesmo processo, da mesma dinâmica moderna, da mesma dinâmica social. Então, basicamente, quando essas normas elas são positivadas, surge, na verdade, o que o direito vai tentar fazer com isso, dentro da sua autopoese, é tentar com que o direito seja autônomo, no sentido de ser independente de valores morais ou políticos das autoridades estatais e, na medida do possível, dedutivo, no sentido de reduzir a discricionariedade dessas mesmas autoridades na aplicação, ou seja, controlar o exercício do poder político e garantir com isso a liberdade dos indivíduos. Então, parece que democracia e o formalismo, o positivismo, se a gente, qual positivismo a gente está falando, como o Ulisses colocou aqui, existem vários, então, eu coloco aqui o positivismo em geral, o formalismo. Eles tendem a ser mais, tanto a democracia quanto o formalismo, eles tendem a ser mais sensíveis a essas questões do desacordo moral. Eles têm essa predisposição para questionar todos os valores absolutos. Eles começam, tanto democracia quanto formalismo, eles acreditam que as divergências morais ou de qualquer outra natureza devem ser resolvidas através de procedimentos objetivos, previamente definidos e objetivamente válidos. A deliberação política, por exemplo, no caso da democracia, e o conhecimento científico, no caso do positivismo jurídico. Não é, portanto, menos espantoso, Ulisses, quando a gente vai tentar olhar o desenvolvimento da democracia e do positivismo, se desenvolveram em grande medida nos mesmos círculos acadêmicos. Quando a gente vai olhar como grandes expoentes, não só do positivismo, mas também que deram contribuições críticas à teoria da democracia e eram democratas convictos, a gente coloca Kelsen, Ross, Hart e Bobbio. Kelsen, aliás, é tido pelo Andreas Fosculi, que é o ex-presidente da Suprema Corte Alemã, saiu agora, início desse ano, é colocado como Fosculi como o maior teórico da democracia do século XX. Se Kelsen é pouco estudado na sua teoria jurídica, quanto mais na sua teoria política. Então, o que isso tem a ver com ativismo judicial? Isso tem tudo a ver com ativismo judicial. É nesse contexto da relação entre formalismo e democracia que a gente deve entender o ativismo judicial. Tudo agora é leitura constitucional, tudo agora é interpretação constitucional. Essa tendência de tudo da Constituição ter uma resposta correta para tudo. E eu proponho aqui uma inversão. Eu proponho aqui uma inversão que é o que eu chamo de uma dogmática jurídica democraticamente orientada. Eu não quero aqui
trazer uma grande contribuição. Na verdade, isso daqui que eu vou falar basicamente está num artigo do Oliver Lepsius, que eu não lembro agora o nome do artigo, mas é Rechtswissenschaft, enfim, ciência do direito. Depois eu posso disponibilizar para vocês, está em alemão, mas enfim, o que eu vou falar aqui não é novo, é ele que traz. A ideia do Oliver Lepsius, que me agrada muito, é a seguinte: as juristas e autoridades judiciárias devem permanecer céticas em relação às pretensões substantivas que acarretem permanência ou dificuldade de mudança normativa infraconstitucional. Decisões materiais pertencem ao nível da lei, não à Constituição. Toda vez que a gente dá uma decisão pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de algo, de certa forma, o que a gente está fazendo, a gente está restringindo o campo da atuação legítima, democrática, debate das ideias que deve ser tratada no parlamento e nas instâncias, eventualmente do executivo, que permitam essa negociação. Qualquer constitucionalização substantiva restringe essas possibilidades na esfera da decisão pública, já que empobrece o pluralismo de ideia. E aí a gente começa a ver a ideia do perigo sistêmico. Toda vez que a gente tem uma decisão que cristaliza, que principalmente quando ela faz um referencial substancial, moral, e cristaliza isso dentro do sistema jurídico, ela começa a corromper a credibilidade do próprio sistema. Por quê? Porque ela tira do ambiente negocial algo que é legítimo, algo que deve estar lá sendo negociado. De outro lado, quando a gente está falando de normas constitucionais, de declaração de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a Constituição, a gente deve ser um pouco mais cético, mais cauteloso. De outro lado, quando a gente está falando de interpretação de normas constitucionais procedimentais, ou seja, normas que definem competência ou outras garantias formais, nesse caso o controle deve ser intensificado. Por que, Ulisses? Por que, Jonathan? Muito simples. Porque o funcionamento regular do processo democrático depende justamente do funcionamento regular dessas normas. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso que a gente teve, como o Jonathan também trouxe, essa semana. A gente está falando aqui de uma norma, de uma interpretação que a Suprema Corte ia dar, de uma norma que define um procedimento muito específico do processo democrático. Nesse caso daqui, a gente tem que ser muito rígido, né? É bom que o jurista seja mais rígido, porque ele está fazendo aqui, que ele está garantindo a competição igualitária de opiniões, ele está preservando a capacidade que o sistema tem de tomar as suas próprias decisões. Uma dogmática juridicamente orientada, portanto, democraticamente orientada, não visa a redução da primazia da Constituição, mas uma mudança de interpretação constitucional, tá? Evitar esse engessamento com o fortalecimento do controle em detrimento do controle substancial das normas. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais o convite. Espero não ter falado muita besteira. Espero ter contribuído para o debate. Gente, um abraço. Devolvo a palavra. Obrigado. Rodrigo, não, obrigado. Eu é que digo obrigado. E, assim, o objetivo é a gente começar a criar condições para o debate, né? Então, acho que digamos assim, as peças foram postas no tabuleiro do ponto de vista teórico, digamos assim, a aproximação lumaniana e a aproximação keuseniana, e a gente vê esses pontos de intersecção. Eu digo brincando, eu digo isso até no meu livro, Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário, eu digo brincando o seguinte, eu falo, olha, a aplicação do Law and Economics, construtivismo lógico semântico e teoria dos sistemas é igual à física, porque a física, você tem a física clássica newtoniana, você tem a física gravitacional newtoniana e tem a física quântica. E os três são físicas. E os três pegam pontos de vista completamente diferentes, porque quando a gente trabalha com objetos ideais, a gente trabalha com a física clássica. Ele pega objetos quase amorfos, pega condições, normalmente é CNTP, né, que a gente aprendeu, condições normais de temperatura e pressão.
A física quântica trabalha com microestruturas, trabalha, ou seja, com aqueles elementos mínimos ali constitutivos, ou seja, o que constrói uma norma, como essas normas se relacionam com outras normas dentro de um ponto de vista microanalítico. E a física gravitacional é uma física que trabalha com grandes corpos que vão produzindo efeitos diretos e indiretos em outros grandes corpos. Então, é óbvio que a física clássica é o Law and Economics, porque a teoria econômica trabalha com condições ideais. As teorias da linguagem trabalham, obviamente, como a física quântica, com microestruturas, e a teoria dos sistemas trabalha, evidentemente, com grandes interações de corpos celestes, nesse caso, dependendo de quem é o intérprete, né, que acha que o direito, por exemplo, pode ser um corpo celeste. E, Jonathan, se você me permite, é exatamente isso. Normalmente eu vejo os alunos, e eu tive essa impressão durante muito tempo na minha vida, que as coisas se excluíam, né? Eu tenho que ser keynesiano, ou tenho que ser lumaniano, ou tenho que ser não sei o quê. Não. Na verdade, a maior parte das vezes, é lógico que algumas são incompatíveis, né? Se você for olhar algumas teorias, elas não são totalmente incompatíveis, né? Porque elas estão olhando o fenômeno com óculos específico, com uma metodologia específica, querendo resolver um problema específico, mas na maioria das vezes essas teorias, é isso que você falou, elas se comunicam, elas são muito boas, né? É aquele negócio, você tem um campo de visão onde a teoria resolve muito bem um problema. Quando você começa a chegar na beirada, o poder descritivo dessa teoria começa a falhar. Então, você eventualmente vai precisar de uma outra teoria que possa funcionar ali naquele âmbito. Então, por exemplo, a teoria do Kelsen é muito boa para a gente entender o que é norma, para a gente, né, entender o que é norma, o que é um sistema. Agora, você pressupõe, por exemplo, que um sistema político seja válido, né, que o sistema jurídico seja válido. Como se dá aceitação pela regra de reconhecimento ou pela eficácia global, enfim, a teoria pura do direito não vai te dar, não tem instrumentos bons para você entender esse fenômeno. Você vai precisar ir para a teoria política, vai precisar ir para a sociologia do direito, que aí também vão ter cada uma, né, o seu instrumental. Mas eu acho que é por aí. Essas teorias, elas muito mais se agregam e explicam parcela do fenômeno do que se excluem. Eu vejo, inclusive... fala, Luiz. Não, por favor, conclua. Não quero interromper. Não, mas o que eu ia colocar dentro desse contexto, que me parece interessante, a gente tem que tomar sempre cuidado com o sincretismo, né, de forma geral, e, de outro lado, a gente tende a usar teorias que sejam compatíveis entre si. É claro que, por exemplo, todas essas teorias são pós-giro linguístico. Isso aí me parece óbvio. Então, você tem, digamos assim, uma superação do neopositivismo lógico e o Círculo de Viena, você tem uma superação dos paradigmas, digamos assim, kantianos, de Auguste Comte, com o positivismo ou o empirismo clássico. Então, sem essa superação desses paradigmas, você tem teorias que conversam e dialogam com coisas diferentes. Uma das críticas que eu faço abertamente aqui, e sempre que sou instado, por exemplo, com os penalistas, que a raiz das teorias do direito penal são raízes bem ultrapassadas do ponto de vista da sofisticação filosófica. Então, me parece que, por exemplo, quando se descreve o que é crime, quando se discutem as teorias, ainda existe uma contaminação do debate. Eu dizia brincando, assim, meu pai gostava muito disso, ele acreditava até hoje em Lombroso. Não que ele tenha convivido com Lombroso, mas assim, ele acreditava em Lombroso, que isso aí tem alguma coisa no fenótipo das pessoas, tal, que é uma coisa que os criminalistas falam até hoje. Apesar do Lombroso ser um pouco ultrapassado, ainda tem muita gente que fala isso. E vocês veem que algumas teorias realmente um ponto de encaixe é um ponto problemático. Mas, por exemplo, você pega toda a teoria do professor Paulo no Construtivismo Lógico-Semântico, é alicerçada no Lorival Villanova, que, por sua vez, é alicerçado no Kelsen. E todos sempre dão as fontes. O professor Paulo de Barros Carvalho, quando fala sobre sistema, ele fala sobre Luhmann. Ele diz, porque o professor Marcelo Neves escreve Luhmann e fala sobre Luhmann. Então, vejam que essas teorias vão dialogando, mas por conta, talvez, dessa raiz comum que é ser um movimento do giro linguístico.
Agora, como eu disse, sem isso, quando você acredita num positivismo ou um empirismo, assim, que eu digo até que é o empirismo mambembe, né? Quando você pega, por exemplo, alguns pontos da própria obra do Pontes de Miranda, quando ele fala, por exemplo, da incidência automática infalível, como é que você vai falar de incidência automática infalível e falar em um movimento pós-linguístico? Como é que tem incidência se você não teve nenhum ato linguístico que vai concretizar esse processo? O ativismo judicial, na realidade, se a gente observa sob o ângulo, digamos assim, de produção normativa, um ângulo mais keynesiano, ou um ângulo mais do construtivismo lógico-semântico, a grande dificuldade é entender como se dá a extrapolação dessas, digamos assim, de textos muito vagos e ambíguos, que é um tema, a vaguidade e a vagueza e a ambiguidade são temas clássicos do construtivismo. Como é que a partir dessa vagueza e ambiguidade, não lacuna, né, Ulisses, não lacuna, você expande, digamos assim, fora dos limites semânticos. E aí, na Constituição, Jonathan, você tem um... Fala, Rodrigo. Inclusive, desculpa te interromper, eu não sei, você conhece esse texto do Kelsen, ou Ulisses? Faltou o nome dele aqui, mas é um texto clássico, onde Kelsen fala expressamente que as constituições devem tomar cuidado a usar palavras, né, muito abertas, porque isso pode gerar problemas estruturais e sistemáticos dentro da própria ordem. Então, assim, Kelsen, se eu não me engano, o texto é da década de 50 ou de 40, enfim, ele já alertava para esse tipo de problema. Reconhece, é inegável que o direito tem uma textura aberta, é óbvio que tem. É óbvio que o constitucionalismo moderno, principalmente pós-guerra, foi construído de uma forma um pouco principiológica, com direitos fundamentais em estruturas muito abertas, mas o problema é quando os atores que estão ali no dia a dia desse sistema começam a ignorar a sua função dentro desse sistema e começam a tentar pegar coisas fora desse sistema para resolver os problemas. E aí gera mas ao aquilo que o Ulisses mesmo falou. tempo, você tem aquilo que Luhmann poderia chamar de paradoxo, né? Porque Luhmann gostava de desvelar os paradoxos, né? Essa é uma expressão clássica. E você tem um paradoxo que quanto mais semanticamente fechado é um sistema, menos adaptável ele é. Mas quanto mais aberto semanticamente um sistema, mais problemas interpretativos ele vai gerar. Então, você fica sempre em qual dos dois sistemas é melhor, porque os dois vão criar problemas muitas vezes insolúveis. O caso que você citou, Ulisses, lá, eu vou te dar a palavra, do cachorro e do urso, esse caso do cachorro do urso é um exemplo clássico disso, porque você poderia falar, os animais não podem entrar, então pessoas não podem entrar porque pessoas são animais. Exatamente. Racionais esperas, mas enfim. Só antes do Ulisses falar, o texto é a garantia jurisdicional da Constituição. 1928, isso. Isso, por aí. 1928, nós estamos discutindo, nós estamos em 2021, cara, e nós estamos ainda discutindo isso. É impressionante, Valadão. Parece que a gente engatou uma marcha ré uns anos, de umas décadas para cá, e esse é um negócio, sei lá, a gente tem que ler os clássicos, não adianta, essa é a verdade. Agora, viu, Jonathan, você está fazendo uma provocação aqui que eu achei muito interessante a partir de Luhmann. E Luhmann, quando ele fala na teoria dele sobre a relação do ambiente com o sistema, eles dizem, por que existem sistemas dentro da sociedade? Eles existem para reduzir a hipercomplexidade do ambiente, filtrar essa complexidade e reconstruir essa complexidade internamente no sistema de uma forma suportável. Eu acho isso sensacional. Então, é isso que você está falando. Muitas vezes, nós temos a normatividade, mas temos o fato, né? A relação norma-fato. Agora, quando a gente quer trazer no atacado tudo para dentro do direito e achar que na caneta ou num discurso filosófico bonito, cheio de princípios, a gente vai resolver o problema, a gente cria desilusões. Nem frustrações, cria desilusões. Então, é interessante essa relação realmente entre essa questão da complexidade do mundo e a complexidade estruturada dentro do direito. O direito ele tem que criar uma estrutura que ele consiga processar aquilo com sentido jurídico.
Não adianta, porque daqui a pouco nós corrompemos a linguagem do direito com linguagens que nós não entendemos, nós não temos formação. Aí que entra aquela teoria do Sunstein e do Vermeulen, que é capacidades institucionais. O direito tem que olhar e falar, opa, esse troço aqui é muito grande para mim, eu não consigo, eu vou ter que prestigiar este outro sistema aqui e falar, ó, eu não, ele vai olhar pela razoabilidade, pela proporcionalidade e vai dizer, eu não tenho condições de dizer se isso aqui está errado, porque há estudos que eu não consigo, não tenho capacidade, formação para analisar. E aí, inclusive, o ministro Barroso fez na DC 17? Ele fez direito comparado. Ele olhou como é que resolveu na Alemanha, como que resolveu lá na Suécia, como que foi resolvido no Chile a questão da idade da criança. E ele foi ver que, na média, a decisão brasileira estava na média do que os outros países tinham feito, ou seja, havia uma razoabilidade, havia uma racionalidade mediana. É perfeita a racionalidade? Não, não é perfeita. Eu tenho um caso aqui, a minha filha tem 16 anos, e ela nasceu dia 31 de março, às 11h30. A minha sobrinha nasceu no mês de abril, e ela está, entre aspas, 1 ano atrás. Aí você vai falar, isso é injusto, é justo, é injusto. Não é isso, é uma questão de funcionalidade do sistema. O sistema, por que essa regra surgiu? Porque os secretários de educação, eles vão acompanhando a estatística dos alunos que estão completando a idade. Então, ele contrata professores, desenvolve uma metodologia pedagógica, um ensalamento para que as salas não fiquem superlotadas de alunos. É um sistema, a educação é um sistema, né? Ele é um sistema. E o Valadão, Rodrigo, eu adoro conversar com você, cara. São 2 pessoas que eu gosto de conversar. Você e o Jonathan, assim da outra vez nós tivemos aqui o Paulo Gonet, que é um outro grande intelectual, um grande jurista. E como é legal a gente bater um papo aberto, né? Substancialismo que você usou, né? Hoje no Brasil, que eu acho no mundo, em alguns países, principalmente países em desenvolvimento, o substancialismo virou paternalismo. Está entendendo? Então, o que acontece? Muitas vezes o direito está querendo proteger a pessoa de si mesma. Ele não está protegendo a pessoa do outro, está protegendo a pessoa de si mesma, das suas deficiências. Aqui no IDP, nós temos eu participei de uma banca de Ulisses, só uma coisa, cuidado para não falar da vacinação. Não toco nesse assunto. Mas eu acho que é exatamente o contexto que você falou, é o contexto da vacinação. Esse paternalismo jurídico abre justamente o lado contrário, que é essa quase que esse libertarismo. Eu acho que isso é muito interessante, porque a discussão, sob o ponto de vista teórica, é muito interessante, porque a escola de Chicago, que é quem suporta, digamos assim, esse libertarismo, e os anarcocapitalistas, o Denis Xavier já veio aqui no nosso canal, e assim, eu disse brincando para o Denis, eu falei, olha, Denis, você está virando anarcocapitalista. Cara, eu estou me convencendo cada vez mais que eu sou anarcocapitalista, mas eu não queria dizer. Quando a gente fala sobre algumas ideias do suporte, digamos assim, teórico do atual governo do presidente Bolsonaro, a gente está falando de ideias que são intimamente inspiradas e talvez aí tenha sido o canto da sereia do Paulo Guedes em relação ao Bolsonaro. Dizer, olha, todo mundo é livre para fazer qualquer coisa e o Estado tem de interferir pouco na vida das pessoas. Todo mundo pode ter arma, o povo pode ficar sem vacinar, esse tipo de coisa. Andar sem máscara, beber no meio da pandemia, inclusive espirrar na cara de alguém para passar logo o negócio para frente, para todo mundo ficar imunizado. Vamos cooperar para imunizar todo mundo. Mas, olha, eu vou falar uma coisa aqui, mais uma provocação aqui que eu não posso deixar de... Eu fiz as anotações da fala do Valadão e sua, Jonathan. Há uma confusão, o Valadão, que é a gente, quando fala de formalismo aqui no Brasil, parece que a gente está falando de rigidez. Formalismo não é rigidez. Formalismo é uma canalização do debate. É uma canalização. É criar uma estrada para a gente, uma calçada, uma estrada para a gente andar por ela. Porque se não tiver uma certa formalização procedimental, as coisas não vão a lugar nenhum. Todo mundo fala, vira rede social. Um xinga daqui, um xinga de lá, um hate speech daqui, hate speech de lá. E o que isso tem contribuído para a democracia? Muito pouco, me desculpe.
Tem gente aí que acredita em ciberdemocracia, mas o que eu estou vendo é um conflito, uma arena de conflito que não está levando a lugar nenhum. Outra coisa, eu gosto muito de ler Jeremy Waldron. O Waldron fala muito da questão do dissenso e da dignidade do legislador. Eu também, sou um fã, adoro. Usei na minha tese. O capítulo final é Waldron. O Waldron, ele chega e diz o seguinte, olha, a dignidade do legislador. A gente está tratando assim, criando um mito de que o lugar melhor, que as pessoas mais esclarecidas, são os juízes para decidir as coisas. Sim, mas só que quando vai para o judiciário, o que o judiciário ele tem uma formação técnica? O judiciário ele vai analisar dentro de um caso, aonde a coisa acontece de uma forma mais pé no chão, é lá no Congresso. Ali é o espaço onde as pessoas vão. Eu até na última aula que eu dei aqui sobre ativismo, eu disse o seguinte, as pessoas, inclusive quando tem audiências públicas nos tribunais, pouca gente vai, né? As pessoas elas têm um certo receio. Né? Tem uma toga, tem uma capa, tem um segurança na porta, você não pode usar certas roupas para entrar lá. E no parlamento? Você está de chinelo, você entra lá, você fala. Então, a gente tem que prestigiar esses procedimentos. E uma última provocação. O que está acontecendo com o ativismo, e esse é o que me preocupa mais, e eu não posso deixar de falar isso nessa noite, é o deslocamento das pressões políticas para o sistema jurídico. E é isso. Hoje, o Hirschel, no livro dele, fala sobre isso. O que está acontecendo hoje? Hoje o político anda na rua, ninguém incomoda político. Ninguém para um político para conversar com ele. Mas se um juiz, um magistrado sai à rua, ele é molestado em alguns momentos, assim, até uma falta de respeito, que eu acho que as pessoas perderam a noção do respeito também. Em certas horas eu vejo uns comportamentos com os ministros, nossos ministros, que não, são, assim, bárbaros até, uma coisa meio de barbárie. Mas isso é culpa, Ulisses, só para fazer um comentário quase que sociológico, fora de mas isso também acontece por conta das redes sociais, da aspas abertas, impessoalização das pessoas, porque elas estão sempre na tela. E isso eu confesso que acontece às vezes até comigo. Às vezes tem uma pessoa que você conhece, que, enfim, conhece superficialmente e tal, mas assim, você está interagindo com aquela pessoa o tempo todo nas redes sociais. Aí você se encontra com a pessoa e você trata a pessoa com muito mais amizade do que... E o contrário também acontece. Você vê a pessoa se posicionando de uma forma... E aí você começa a projetar essas coisas. Já que você falou em Freud, então a projeção... É típica freudiana aqui. Agora, viu? Tem uma frase de Luhmann, viu, que é muito interessante, falando de comunicação entre teorias, né? O Luhmann tem uma frase que até hoje ela me incomoda muito, viu? O Valadares diz assim, o direito não nasce da pena do legislador. Isso é uma coisa para a gente, para um outro dia a gente discutir, talvez, aí, fazer uma coisa sobre teoria, e isso é muito interessante. Essa é polêmica. Essa é polêmica. Essa frase eu estudo e penso nela faz tempo, viu? Ela me incomoda. Mas é isso. Uma coisa que me incomoda muito, só para dar uma última contribuição aqui, né, é que no Brasil essa ideia do pós-positivismo, neoconstitucionalismo, a gente tem um procurador do Estado, João Guilherme Sauer. Ele não tem livro escrito, ele é um... Você deve conhecer, Ulisses, pelo menos de nome. É um advogado tributarista. Sim, conheço de nome. É um tributarista, sim. É um dos melhores advogados que eu já conheci, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Pena que ele não tem nada escrito. Mas ele uma vez falando comigo, ele falou, não, esse pessoal aí são os novos oráculos. Né? Porque acontecia lá na Grécia, quando o sujeito ia no oráculo, não, como que eu vou cuidar da minha vida? Eu chegava o oráculo lá iniciado, você vai fazer dessa forma. Enfim, quem é que está falando aquilo? Não é o oráculo, são os deuses. Né? Então, é sempre assim, quando a gente trabalha com princípios muito abertos, essa justificativa moral, de justiça, né? Esse problema, olha, a gente tem sempre, no final das contas, é isso que eu sempre coloco, a grande vantagem do positivismo é que ela deixa clara quem é a autoridade. Existe sempre alguém que pode estar fazendo discurso ali, não, estou aqui invocando um princípio, é a pessoa, é o juiz, é o magistrado que está exercendo a autoridade. A partir do momento
que ele, né, coloca ali, não sou eu, né, é a racionalidade jurídica, são os valores, não sei o quê. O que você está fazendo, na verdade, é você está reconhecendo poder sem responsabilidade. E é tudo isso que a gente não quer dentro da democracia, né, dentro de um ideal republicano. Alex e Habermas, então, estão se tremendo aí, né? Então, Rapaz, assim... numa hora dessa, ainda bem que eles não estão aqui, viu? Mas é isso, é uma coisa que eu vejo muito, entendeu? Assim, e a gente pega, por exemplo, um sistema, e tem que ser assim, né? O judiciário, os juízes só respondem por dolo ou culpa grave. Enfim, aí você está... Por quê? Porque tem uma lógica. Isso tem uma lógica dentro de um sistema que é autorreferencial. Agora, a partir do momento que o sistema deixa de ser autorreferencial, você está trazendo, Ulisses, essa agressão que certas autoridades do judiciário recebem hoje, muito provavelmente, não estou dizendo que é certo ou errado, mas é justamente porque se avocaram de uma atribuição que não é deles. Né? Esse tipo de problema não está sendo resolvido no local certo. Então, ele traz também o problema que é isso. Né? Você não vai... Então, a partir do momento que a gente não acredita mais nesse compromisso, que o julgamento é técnico, ele tem um referencial dentro do sistema, ele se desenvolve dentro de uma certa formalidade, mas dentro de uma margem que é possível a gente antever, você traz com isso a ira das pessoas, né? Você quebra esse compromisso, e aí você vira alvo de flecha. Né? Então, talvez esse seja um sintoma. Posso falar aqui uma frase? Lembrei de uma frase de Luhmann, tem uma ideia de Luhmann, uma frase de Luhmann, diz a seguinte: o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é que eu ter a certeza de que o meu caso vai ser julgado por critérios estritamente jurídicos. Bom? Simples É terrível assim. essa frase. É isso. Eu falo, essa segurança. Eu chego no lugar e eu, por exemplo, eu sou branco, eu sou negro, eu chego e vejo um juiz branco ou um juiz negro, eu não vou me preocupar com isso, se ele é branco, se ele é negro, se eu sou de uma outra etnia, se eu sou de uma outra religião, porque ele não vai me julgar por um critério religioso, por um critério étnico, ele vai julgar o meu caso ou o meu caso. Então, isso é interessante para a nossa reflexão, né? Segurança jurídica é exatamente ter a certeza, ou ter pelo menos um mínimo de confiança, de que o meu caso será decidido por critérios autopoéticos, ou seja, autorreferentes do direito. E isso faz parte do compromisso, Ulisses. Isso faz parte do compromisso democrático. Sem ele, você, enfim, você não acredita mais nas instituições, né? A gente começa... Mas enfim... é por isso que tem um acoplamento estrutural, política de direito, através da Constituição, né? Essa canalização constante, né? Essa canalização constante dessas irritações. Só que aí é que está o problema. A irritação vem e ela tem que ser filtrada pela autopoiese, ela tem que ser filtrada. Eu recebo, estou acoplado, mas em algum momento, cognitivamente, eu estou acoplado. Mas na hora de decidir, é que é a hora que o Luhmann fala do fechamento operacional. Eu aprendo, eu ouço o outro, vejo a visão do outro, mas aqui, na hora de decidir, eu me fecho operacionalmente na minha normatividade, nos meus programas decisórios e dou a decisão. Então, nenhum sistema, uma coisa que acusam o Luhmann, e isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje, é de falar que a autopoiese é um solipsismo. Não é isso, autopoiese, não, é solipsismo, de jeito nenhum. Agora, as informações que vêm do ambiente precisam ser filtradas, convertidas num sentido jurídico para produzir um fechamento operacional, onde o direito vai decidir uma questão que é jurídica. Ele está distante agora. No momento da decisão, ele se distancia da política, se distancia da religião, se distancia e decide, e devolve para a sociedade uma decisão jurídica. É difícil isso, porque eu sei que algumas pessoas estão assistindo aí e falam: mas o juiz não tem opinião, significa que o juiz não é uma pessoa? Não, não. A pergunta que a minha aluna fez na aula de ativismo judicial, ela deu a resposta. Ela falou: mas o juiz não pode escolher caminhos jurídicos? Eu falei: se os caminhos são jurídicos, beleza. O problema é quando a gente escolhe caminhos que não são jurídicos. Aí é que é o problema. O juiz é óbvio. Né? Ulisses, Esse eu fiquei é o pensando negócio. agora sobre esse caminho jurídico, mas assim, a gente tem um processo que é aquele processo clássico de
importação de institutos, conceitos e um histórico decisório, os legal transplants. E no Brasil a gente parece que tem umas... Está lendo Watson, né? Alan Watson. Essa turma aqui é só fera nesse negócio aqui. Só tem fera, rapaz. Que é isso? Mas tem um artigo muito interessante, Ulisses, que esse é obviamente aplicado à matéria tributária, mas é da Irma Mosqueira, que é muito interessante, que é Legal Transplants in Taxation. E aí teve o congresso da European Association of Tax Law Professors, que um dos dias foi sobre Legal Transplants, porque tem um dia é um tema, um segundo dia é outro tema. É assim que funciona o congresso da European Association. E o que eu vejo também é que muito dessa racionalidade que é trazida nos casos em que se acusa de ativismo judicial vem a partir de um critério comparativo. E vou dar um exemplo muito concreto e pontual no direito tributário que é interessante. O caso do julgamento das coligadas e controladas no exterior é um dos casos assim mais impressionantes de desvio interpretativo. O que é que aconteceu nesse caso concreto? Era para se decidir, olha, se coligadas e controladas no exterior podem ou não ser tributadas aqui no Brasil. Ok. Vieram uma série de votos, olha, coligada pode, controlada não pode, tal, é constitucional, é inconstitucional. Aí veio o último voto, o Joaquim Barbosa ainda era presidente do Supremo, e ele disse, olha, na esfera internacional, essas regras de controlados e coligados no exterior são regras para evitar o uso de paraísos fiscais. Então, eu vou aplicar só os paraísos fiscais, porque existe uma boa-fé presumida de todo mundo. Mas isso veio exatamente de onde? Não, porque existe uma boa-fé constitucional, existe uma boa-fé no direito internacional, mas não é assim que as regras do jogo falam no direito brasileiro. Você pode dizer que elas são constitucionais ou inconstitucionais, mas porque elas desviam do padrão internacional, elas são inconstitucionais por si só? Esse é um caso, para mim, clássico assim, de ativismo muito específico, com regras bastante claras. Não eram nem com regras bastante abrangentes. Esse é o problema. A gente desculpa, fala, Valadão, pode falar. Sabe o que é curioso? A gente falando aqui a gente falando dessas importações, né? Eu lembro que uma vez, no primeiro seminário que eu participei no meu doutorado lá na Alemanha, os alunos lá dos meus colegas ficavam surpresos. Cara, por que um brasileiro está vindo aqui para a Alemanha estudar Kelsen se nem a gente lê esse negócio? Não é porque Kelsen não seja interessante, não. Não é porque Kelsen não seja interessante, não, porque lá é o seguinte, se você perguntar, Jonathan, para um aluno de graduação no Brasil, 10º período, o que você acha de Kelsen? Ele certamente vai ter uma opinião, provavelmente ruim, mas vai ter uma opinião. Se você pergunta para um aluno de graduação na Alemanha o que ele acha de Kelsen, você sabe qual é a resposta dele? Ele te responde com a pergunta, quem foi Kelsen? Quem é Kelsen? Por quê? Porque lá, se você quer estudar filosofia do direito, teoria do direito, é válido. Isso tanto que eu estou fazendo lá, e existe a academia lá, profunda nessas questões. Mas isso é para você estudar na pós-graduação. O prático do direito, o cara que está ali na universidade, ele está ali exatamente, ele está aprendendo a estudar, assim, é uma caixinha. Olha, você teve um problema. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que olhar a capacidade. Vi a capacidade, depois da capacidade, eu tenho que olhar não sei o quê. Depois de olhar não sei o quê, eu tenho que... É literalmente gavetinhas. O estudo é feito através de gavetinhas. É lógico que vai ter um outro caso que vai ter uma repercussão maior na Corte Constitucional, enfim, mas a regra, o dia a dia, é isso, é previsibilidade, a gente entender, criar uma jurisprudência estável a partir de um sistema que se autorreferencia. E não há nenhum demérito nisso, pelo contrário. Por isso que eles estão onde estão, né? Não é à toa. Lá você tem segurança jurídica, tem segurança em todos os sentidos, quando aqui a gente tem na segurança apenas um ideal distante. Viu, Jonathan, seguindo nessa linha da sua provocação, que é bastante oportuna, veja o que acontece. Nós estamos vivendo hoje no direito brasileiro, e isso que é o que me preocupa um pouco. Eu tenho uma posição teórica, por exemplo, do working. Né? O pessoal aqui cita do working, usa do working. Eu tenho minhas dúvidas sobre a aplicabilidade de do working no nosso sistema. Tenho, e seria outro webinar, não vou falar sobre isso.
né? Porque aí dá um outro webinar. O working é aplicado. E eu escuto as pessoas falando de do working aqui no Brasil, mas vai ler lá Lost Empire, alguns capítulos, o terceiro capítulo de Lost Empire, leia aquilo que ele está falando. Outra coisa, esse negócio de common law e civil law, desapareceu essa dicotomia. Será? Será que ainda nós não temos uma cultura jurídica construída, histórica? Né? Então, tem várias coisas. O problema maior é o seguinte: quando a gente começa a importar e fazer esses transplantes, tem hora que a gente está transplantando o rim para colocar no coração. Então, tem hora que a gente vê umas coisas, umas ideias, que poderiam até ser processadas, poderiam ser até adaptadas, estimular a teoria, estimular o legislador brasileiro a fazer algumas mudanças, né, a partir desses estudos comparados. Mas o problema é o seguinte: o sistema tem que ter uma consistência interna. E quando eu falo de consistência interna, eu estou falando, é uma autorreferência do sistema que é criada pela própria Constituição brasileira. Não tem como nós não trabalharmos o direito brasileiro como se ele fosse um direito mundial. Ainda não trabalhamos com o direito mundial, mas podemos adaptar, podemos fazer emendas constitucionais, alterações legislativas e tudo. Agora, o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo emenda constitucional por meio de decisão. Estão fazendo, sem ponto de partida no direito brasileiro, construindo ponto de partida aí. Então, e esse negócio de legal transplants, eu sou muito cauteloso com isso. E com relação ao homeschooling, quando eu fiz a sustentação oral do homeschooling, eu falei sobre legal transplants. Eu falei, olha, esse negócio de ficar olhando como que é na Alemanha, nós temos que, o ponto de partida da nossa análise é o texto da nossa Constituição. É aí que nós vamos ver se aquele legal transplant é possível, compatível, incompatível, se ele encontra consistência interna no sistema. Porque, senão, também vai virar igual essa coisa que nós temos no Brasil. Eu estou com um texto que eu estou aguardando agora ser publicado, que é sobre precedentes. A gente usa essa palavra aqui assim, tudo é precedente, precedente, precedente. Julgado virou precedente. Jurisprudência virou precedente. O que é precedente? Entendeu? E aqui é essa questão toda, que a gente traz umas coisas e mistura. Eu falo que a gente tem um tacho aqui no Brasil, que a gente vai jogando no tacho e vai fazendo assim, com a colher de pau, misturando tudo, e acaba virando Não, e o problema é quando você usa uma cultura diferente, porque assim, os legal transplants têm um dos pontos é a questão cultural, mas quando a gente fala dessa jurisprudência brasileira, ou da formação da jurisprudência brasileira, a gente começa a ver uma importação, inclusive, de forma diferente do processo de decisão, para não ir muito longe. Quando a gente fala no direito tributário, a gente tem o quê? O Business Purpose Test, que é o quê? É uma criação da jurisprudência americana, do Law Economics. Os testes, a gente começa a criar testes na nossa jurisprudência do Supremo, daqui do Brasil. A gente começa a criar, de outro lado, regras de inclusão no próprio voto. Então, vejam quantos casos, para não ir muito longe, vamos pegar o caso dos medicamentos dentro ou fora da lista da Anvisa e do SUS. Não, vamos fazer esse teste, depois vamos fazer aquele, depois vamos fazer aquele. Já, assim, eu espero que isso não aconteça, mas vai chegar a questão da vacinação e vão refazer a regra que foi criada no parlamento. Dizer, não, aqui vai ter uma preferência aqui vai ser não sei o que lá, porque isso aqui desconsiderou isso desconsiderou aquilo. Então, vamos criar critérios para a vacinação para prevenir uma potencial judicialização posterior. Exato! Isso é da nossa cultura jurídica. Porque isso vem do common law, porque o common law não tem regra. Uma regra específica, obviamente, para isso. Então, eles precisam criar as regras no julgamento. Eles precisam abstrativizar os casos concretos. Porque o caso concreto nunca é decidido no caso concreto. Ele é decidido enquanto uma abstração generalizadora para aplicar em vários casos. E no Brasil, a gente também não faz isso. O que é mais crítico ainda dentro desse problema. Porque julga-se sempre, quer se julgar o caso concreto, sem pensar em qual extrapolação esse caso concreto vai ter. Julgamentos ad hoc. É isso. Julgamentos ad hoc. E loteria judicial. Dependendo da Câmara que você cai, dependendo do dia, você tem um julgamento diferente.
Aí eu vou ter de novo voltar para o tributário e dizer, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, já fiz parte com muito orgulho, mas lá tem as câmaras pares, são presididas pelos contribuintes, as câmaras ímpar, ou é vice-versa, nunca me lembro. E as ímpar são presididas pelo fisco. Então, se você cair na par, você vai ganhar. Se você cair na ímpar, você vai perder. Aí depois vai ter um recurso para as câmaras reunidas, ou para a Câmara Superior, lá no título se chama Câmara Superior, para tentar resolver o problema, porque sempre você vai ter jurisprudência contrária e favorável. Kramer versus Kramer. É mais ou menos o filme. Mas, bom, vamos fazer os comentários finais aí, se vocês quiserem, para a gente finalizar. Baladão, quer falar mais um minutinho? Não, só agradecer, papo de alto nível, Jonathan, prazer imenso te conhecer, viu? Já conhecia você de vista, enfim, assim, você já era meu amigo no LinkedIn, por exemplo, mas, assim, nunca tinha tido o prazer de conversar com você, realmente altíssimo nível. E o Ulisses não preciso nem falar, né? O Ulisses é esse craque aí, essa pessoa maravilhosa, esse cara que só tem um problema, mora longe, porque senão ia ser aquele amigo que, toda semana eu ia encher o saco dele para tomar uma cerveja, para bater papo fora, né? Jogar papo fiado. E é isso, estou à disposição que vocês precisarem, tá? Podem contar comigo. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Rodrigo Valadão. Eu também, assim, sendo indicação do Ulisses, eu aceito, porque só vem gente boníssima. Então, fiquei muito feliz. Ulisses, fala aí suas palavras finais. Olha, gente, só agradecer, né? Esse papo aqui, um papo gostoso, né? Sem nada, não é um papo informal, e é isso, um papo entre amigos, entre pessoas que amam o direito, né? Isso que é mais importante. Nós somos amantes do direito, apaixonados pelo direito. O Valadão dispensa comentários, eu estou vendo aqui, estava olhando até os comentários aqui das pessoas que estão assistindo. Valadão, parabéns, você é o cara. Tá? Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui debatendo essa noite. É o Jonathan, esse grande amigo nosso. É tão bom estar entre pessoas que a gente admira. A coisa mais gostosa é essa, é um momento que você está entre pessoas que você admira e que você tem respeito. Né? E eu respeito muito vocês e tenho muito carinho por vocês dois. E estou sempre à disposição aqui, Jonathan. A hora que quiser falar uma maluquice aqui, é só chamar que a gente vem. Obrigado. E essa capacidade de adaptação que a gente tem é que é a melhor coisa, né? Porque a gente começa falando sobre uma coisa e está acabando falando. Passou no meio de vacinação, dos legal transplants. Jonathan, se você só permite uma coisa que eu esqueci, agradecer, né? Quem está acompanhando aí, vi que a gente tem agora ainda 31 guerreiros aqui aturando a gente, quase 2 horas. Agradecer a todo mundo e é isso. Não, mas obrigado. E, enfim, eu vou só dar o recado. Não esqueçam que amanhã temos às 14 horas o evento da professora Mariana e próxima semana, de segunda a sexta, programação pré-natalina. Então, segunda, café com egressos, terça, o professor Celso Campilongo aqui para encerrar o nosso ciclo do Luma e encerrar o projeto esse ano, Tecnologia nos Sistemas de Referência Aplicados ao Direito. Quarta-feira, a professora Mariana encerra o dela, às 14 horas, e quinta e sexta vamos ter aí esse grande debate sobre reformas estruturais, um balanço de 2020 e perspectivas para 2021, com aí vários amigos que eu já citei em toda a programação. Então, encerro a transmissão por aqui e espero vocês